Olá, caríssimos. Antes de começarmos a aula, eu vou higienizar as mãos aqui e vou retirar minha máscara, né, para garantir que vocês me ouçam bem e higienizar novamente. E quero dizer a vocês que nós estamos num ambiente seguro, por isso que eu estou retirando a máscara, né? Primeiramente, olá a todos, né? Saudações a todos os alunos da Rede Municipal de São José dos Campos, saudações aos telespectadores em geral. O meu nome é Francisco, eu sou professor de História da Rede e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês aqui, gravar essa aula sobre um assunto da história do Brasil que muitas vezes não é tão bem passado, que é a questão da União Ibérica, né? Ou como está o título aqui, a União Ibérica, ou como é conhecido na Espanha esse período, Portugal barro Los Austrias, né? E eu já vou explicar para vocês o porquê que esse título é assim, porquê que na Espanha se conhece assim, né? A primeira questão para a gente entender a União Ibérica, pessoal, é que ela tem um período específico, tá? Ela vai do final do século XVI até o meio, mais ou menos ali, metade do século XVII, né? A gente está falando entre 1580 e 1656. Né? Bom, o que acontece, a gente tem que entender aqui, primeiro, esse mapa, né? O que vocês estão vendo aqui, pessoal, é um mapa do que hoje a gente conhece como Península Ibérica, né? Então nós temos aqui, teoricamente hoje deveria ter Portugal e Espanha aqui, como a gente conhece, né? Então Portugal nesse pedacinho aqui e a Espanha nesse ponto aqui todo, né? Pegando toda essa parte, mas percebam nesse mapa aqui, que a gente pode olhar um pouquinho melhor, ele se chama Regnorum Hispaniae Nova Descriptio, ou seja, a descrição da Nova Espanha, né? Uma nova descrição da Espanha. Só que aqui, vejam pessoal, não tem nenhuma divisão entre Espanha e Portugal, muito pelo contrário, aqui vocês só vão ver um pontinho no mínimo aqui, escrito Portugal, bem pequenininho, assim como os outros estados espanhóis, como Catalunha, como Leão, Castela. Por que isso? Exatamente esse mapa foi feito na época em que as duas coroas se uniram, ou seja, os dois reinos, né? Quando ainda eram reinos, né? Portugal e Espanha se uniram sobre um único rei. Então, no período em que foi feito, era a época do rei Filipe IV, ou seja, esse mapa provavelmente ele foi encomendado especificamente para dizer, olha, não existe Portugal, só existe essa grande Espanha, essa grande União Ibérica, né? Mas aí vocês me perguntam, professor, como é que começou essa União Ibérica, da onde vem isso e o que isso tem a ver com o Brasil? Bom, essa história, na verdade, começa, pessoal, com esses dois senhores aqui, que é, de um lado aqui, o rei Dom Sebastião I, de Portugal, e Dom Felipe II, que era o rei da Espanha. Né? O que acontece, pessoal? Esses dois, eles têm uma questão muito importante que é, aqui os dois reinos estão separados, eles não existem em conjunto. Cada um tem o seu próprio rei, a sua própria autonomia e as suas próprias organizações sociais, políticas, etc. Né? Mas, além de dividirem fronteiras, eles também dividem uma cultura muito parecida, que é aquela cultura ibérica e especialmente a religião. Né? A cultura católica. E eles dividem também outra coisa que é muito importante, que é o mesmo sistema nesse período do século XVI, que é o de monarquia absolutista. Ou seja, o rei é aquele que manda, é aquele que faz e que tem toda a estrutura do Estado baseada nele. Então, o que acontece? Toda a estrutura do Estado, tudo como ele funciona, tanto da Espanha quanto de Portugal, são baseadas nos seus reis e nas suas famílias, né? Ou seja, o único que pode governar nesse período, nos dois reinos, é o rei que tem o direito de sangue, né? Ou seja, a família dele, a dinastia dele. Bom, aí, professor, beleza, tá ok, então os dois são separados, os dois têm seus reinos, têm seus impérios, o que acontece? Bom, o que acontece com a União Ibérica, pessoal, para ela acontecer, é a morte exatamente do Dom Sebastião aqui, né, representado com o seu cachorro,
Porque ele vai para uma batalha, né, a famosa Batalha de Alcácer Quibir, e ele é um rei muito jovem, ele não tem filhos, ele não tem mais parentes, e ele acaba morrendo nessa batalha. Então, cria-se um trono vago em Portugal. Todo mundo fica se perguntando, mas e agora? O que nós vamos fazer? Quem que é o rei legítimo? Ou seja, aquele que tem o direito de ocupar o trono, né? Exatamente o que vai acontecer, pessoal? O rei Filipe II, da Espanha, né? Ele tinha um grau de parentesco com a família de Dom Sebastião. Ou seja, apesar dele ser de uma família austríaca, que são o nome deles, né, chamados Habsburgos, a mãe dele era da casa de Avis, que era do rei Dom Sebastião, né? Então isso deu legitimidade para ele poder unir as duas coroas e virar e falar, não, agora eu sou o rei de Portugal também. E outra coisa é o poderio espanhol, que era completamente avassalador, né? Pouquíssimos portugueses conseguiram resistir a esse poder na época, sendo que uma coisa que nós temos que considerar que é muito importante aqui, que é a Espanha e Portugal são grandes potências, tanto marítimas, econômicas e militares também. Mas é claro, vejam, né, a Espanha ela tem muito mais poder de projeção militar. Então ela consegue chegar em Portugal e não só defender os direitos do rei Filipe, mas também usar o exército espanhol, que eram os mais bem treinados desse período, para garantir esse período. Então, como ficou a situação agora, depois da união das duas coroas que o rei Filipe fez, né? Se tornando também rei de Portugal. Bom, pessoal, esse é basicamente um mapa, mais ou menos do período, do Império Português e do Império Espanhol juntos. Então, vejam, tudo que está vermelho aqui, imaginem aqui a linha do Tratado de Tordesilhas, certo? Nós temos a divisão do mundo entre Portugal e Espanha, das novas descobertas, das novas colônias. E nós temos aqui, vejam, toda a parte vermelha já era da Espanha, ou seja, basicamente toda a América aqui, América Central e do Sul, e as Filipinas aqui, que são nomeadas exatamente pelo nome do rei Filipe. E aqui em azul nós temos todos os pontos portugueses, incluindo o quê? O Brasil. Só que o que acontece nesse momento? Tudo vira domínio do rei espanhol absolutista, que é o Filipe II. Então, vejam o potencial que ele tem de conseguir todos os recursos do Novo Mundo, que ele já tinha das minas de Potosí, na Bolívia, já tinha as minas de prata e ouro do México. Então, nós temos várias dessas questões aqui muito importantes, né? E ele ainda vai conseguir toda a rota comercial que Portugal fazia pelo Estreito de Magalhães e pelo Cabo da Boa Esperança, com a Ásia e com a África. Então, nós vamos ter um boom econômico espanhol muito forte nesse período, né? Mas, ainda assim, isso não quer dizer que as coisas se saíram tão bem. E isso é muito explicado pela cultura do período e por esse tipo de Estado absolutista, né? E para a gente entender o que aconteceu e o que deixou a União Ibérica meio estranha, meio complicada, nós precisamos entender quem que era Filipe II. Então, nós temos aqui, pessoal, um quadro muito famoso do Filipe II, né, do Museu do Prado, do rei espanhol. E é o seguinte, percebam bem algumas coisas aqui. Vejam que é super preto, né? Então ele está todo vestido de preto, ele é todo sóbrio, né? E tudo mais. A cara dele é completamente pálida. Mas percebam duas coisas, dois detalhes muito importantes aqui embaixo, que aqui já aparece uma parte da espada dele, né? Normalmente a gente chama de rapieira, né? Que é um símbolo muito importante de guerreiro. E logo aqui na mão dele, vejam que ele tem como se fosse umas bolinhas. Isso muito provavelmente, pessoal, é um terço, né? Um terço católico. O que isso quer dizer, pessoal? Por que eu quero falar isso para vocês e colocar isso na imagem? Ele quer se mostrar aqui como um rei católico.
ele é um cara católico e que defende a fé católica com a força de armas. Lembrem-se que esse é o período que nós estamos falando muitos anos depois da Reforma Protestante. Então vejam, esse mundo católico ele está em conflito com o mundo protestante também, ele tem que se afirmar toda hora, assim. Então nós vamos ter, ao mesmo tempo, essa luta com os protestantes e outra luta importante, pessoal, vai ser exatamente contra os turcos islâmicos, né? Porque são dois grupos fora da religião católica e são dois grupos que tentam controlar e tentam fazer seus impérios e colocar a Espanha em xeque, que querendo ou não é a maior potência nesse período, mas ela tem que enfrentar muitas coisas. Então, para fazer tudo isso, o rei Filipe II ele vai tentar usar todos os recursos que o Império Espanhol e o Império Português têm, tanto na Europa quanto fora da Europa, para manter tudo isso funcionando e para manter essa luta militante, né? Não se esqueçam que esse também é o grande período da Inquisição espanhola, da Inquisição portuguesa. Então, nós temos outra imagem aqui, vejam, que mostra muito isso, que é Filipe oferecendo o seu filho, né, que morreu nesse período, aos céus, né? Ou seja, vejam que coisa mais católica, que coisa mais assim. Então, ou seja, vem um anjo buscá-lo, né? Essa coisa do divino no absolutismo, né? E no catolicismo. Mas vejam também que nessa imagem, vejam que parece que tem umas explosões aqui ao fundo e nós temos um homem acorrentado aqui, né? Quem que é esse? Ele está querendo representar, na verdade, a vitória que ele teve contra o Império Otomano nessa época na Batalha de Lepanto, né? Que foi uma batalha muito importante que definiu o domínio da Espanha no mar Mediterrâneo europeu. Então vejam, ele é o grande vencedor, ele é o grande líder militante católico e ele vai passar isso para os descendentes dele, né? E vai passar isso como linha para a União Ibérica. E vejam, eu vou falar um pouquinho mais aqui, eu vou explicar daqui a pouco o porquê que isso vai ser prejudicial para Portugal, né? Vejam, aqui já começam os problemas, porque a gente tem uma coisa muito importante que é a gente entender como funcionavam essas batalhas e o porquê que elas eram tão complicadas para o Império Espanhol, né? Porque vejam, o Império Espanhol ele gastava muito, mas muito dinheiro e muito recurso nessas batalhas, né? Nessas guerras. E essas guerras duravam anos e anos e anos e anos, como vocês vão ver, às vezes até mesmo 80 anos. Né? De pausas, de quedas, mas ainda assim era muito tempo. Então, todo o recurso, tanto do Império Espanhol quanto do Império Português, ia para essas guerras, sejam elas bem-sucedidas como na Batalha de Lepanto, ou como nesse quadro aqui, que é o fracasso da Grande Armada, que é o grande fracasso do governo do Filipe II, porque ele junta todo o poder, toda a armada possível, né? A armada é o nome que a gente dá a uma série de navios, né? A gente chama de armada, navios militares, né? Um conjunto de navios militares. E o que acontece aqui? Ele junta essa grande armada e ele vira e fala, eu vou invadir a Inglaterra. Porque a Inglaterra é um país protestante, a Inglaterra é um país que se coloca contra o Império Espanhol e nesse momento ele vira e fala, poxa, eu preciso invadir porque é interessante para a nossa fé católica a gente restaurar o catolicismo na Inglaterra. Mas o que acontece? Essa grande armada que ele tinha juntado, todo o dinheiro, toda a situação, acaba perdendo na Inglaterra, né? Eles quase entram pelo rio Tâmisa, mas logo eles já são destruídos. E o quê? Os ingleses foram muito espertos, porque eles lançaram vários navios incendiários contra os espanhóis. Então esses navios iam pegando os galeões espanhóis, que eram muito mais difíceis de manobrar do que os ingleses, e iam explodindo e pegando fogo, né? Lembrem-se, essa época já é a época da pólvora, então você tem vários barris de pólvora nesses navios que podem explodir muito facilmente, né? Então, nós temos diversas questões nesse ponto.
que precisam ser entendidas, que vão ser as derrotas dos Filipes, né, e dos seus sucessores. Quando isso? E vejam, aqui não é só os recursos da igreja ou vamos dizer assim, do Império Espanhol que vão ser usados aqui. A gente está falando também dos recursos de Portugal e dos recursos do Brasil, que estão sendo usados diretamente aqui. Né? Então, ou seja, Portugal, que já estava sob domínio espanhol, acaba perdendo muito do seu protagonismo econômico, né? Que antes se baseava no comércio e agora se baseia exatamente na completa guerra, na completa militância do rei Filipe II. E outra coisa que vai começar a acontecer também, pessoal, é o problema com a Holanda. Por que que isso vai ser um problema? Porque a Holanda antes, quem era o rei de lá? Adivinhem, Filipe II, exatamente. Ele era, vamos dizer assim, o rei, mas a Holanda era de certa forma independente. Ela mantinha diversos dos seus negócios, as cidades eram muito independentes. Então, e outra coisa, eles também eram protestantes, diferente do Filipe II, que queria impor o catolicismo para esse pessoal da Holanda, né? Então, o que aconteceu? Eles começaram uma guerra de separação, que é a famosa Guerra dos 80 Anos, ou a Guerra da Revolta Holandesa. O que mais representa esse gasto na Guerra dos 80 Anos contra a Holanda, né, e contra as cidades holandesas é exatamente esse quadro aqui, que é do Pieter Snijers, que é o cerco de uma cidade chamada Ostende. Essa cidade, ela era muito importante porque ela ficava à beira-mar e ela era muito bem protegida pelos canais que muitas vezes cercam a Holanda, que fazem a paisagem da Holanda, né? Então era muito difícil de entrar. Aí o que aconteceu? Os espanhóis ficaram basicamente mais de 3 anos fazendo um cerco à cidade, né? Então, pessoal, essas guerras que os espanhóis vão travando contra os holandeses vão gastando cada vez mais dinheiro. Mesmo aqui no cerco de Ostende, que foi um cerco que durou mais de 3 anos, acabou dando diversos problemas para os espanhóis, porque eles gastaram muito, muito dinheiro. E um dinheiro que eles não tinham como recuperar. E é claro, aonde eles foram recorrer? Aos banqueiros e ao Império Português, né? E aí, vejam bem, agora nós começamos a pensar no novo reinado aqui, que é o quê? O reinado do rei Filipe III, filho de Filipe II. Só que o que acontece? Ele tem um período, um começo de paz, que ele vira e fala, não, ok, vamos dar um tempo nisso daqui, isso aqui está muito complicado, a situação não vai dar certo, até mesmo porque o pai dele, vejam, eles tinham acesso a tanto dinheiro, tanta coisa, mas ainda assim a Espanha declarou falência 2 vezes, mais de 2 vezes, se não me engano. Então vejam como foi complicado para o Império Espanhol manter todo esse sistema. Então ele precisava de um período de paz. Só que o rei Filipe III ele vai fazer um problema muito sério, que vai ser levado pelo filho dele, que é o Filipe IV, que é a Guerra dos 30 Anos. Né? E essa Guerra dos 30 Anos, pessoal, ela é especialmente devastadora, porque ela vai acabar com a economia espanhola, ela vai acabar com o sistema alemão, né? Porque os Habsburgo, a família espanhola, também dominava esse período várias partes da Alemanha e queriam impor também o catolicismo, né? Mas aqui é um problema, porque vai ser maior ainda o gasto. E, inclusive, apesar dos começos de vitórias, né, as derrotas vão ser muito contundentes para os espanhóis e para os Habsburgo no sentido geral. E essa guerra vai ser passada para o filho do Filipe III, que é o Filipe IV, que ele vai querer se impor. Ele vai querer virar e falar, vejam por esse quadro aqui mesmo, né? Ele todo caçador, ele com a espingarda na mão, ele vai querer se impor e vai virar e falar, não, nós vamos continuar essa política e nós vamos usar todos os recursos à nossa disposição para vencer a Guerra dos 30 Anos, sem pesar, né? Mas aí, como o historiador Perry Anderson ele fala, né, pessoal, queria até citar aqui para vocês, que é uma coisa muito interessante da Espanha, que é o seguinte,
ele tem uma frase muito boa que é: não foi diferente do de Carlos IV, ou seja, né, o reinado de Filipe IV. Êxito no sul e derrota no norte. No Mediterrâneo, a expansão naval turca foi definitivamente contida em Lepanto. Então, pessoal, o que é importante desse historiador aqui, que é o Perry Anderson, que ele tenta entender o absolutismo, e o absolutismo espanhol aqui nesse ponto, é exatamente isso. Em que esse êxito no sul, ou seja, essas vitórias no sul, não são o suficiente para compensar as derrotas no norte. Né? Ou seja, na Guerra dos 80 Anos, no cerco de Ostende, ou seja, mesmo as vitórias no norte são muito difíceis de segurar. Né? E o que acontece com a Guerra dos 30 Anos, né? Vejam, Filipe IV todo preparado para a guerra, em armadura, né? No seu cavalo e tudo mais, a gente vai ter essa destruição super complicada, esse desgaste super complexo, né? Então vejam essas imagens, essas gravuras do Jacques Callot, que era um gravurista francês do período. Ele está mostrando uma das batalhas da Guerra dos 30 Anos, né? Então vejam, as batalhas titânicas, né? Cheia de gente, tiros para tudo quanto é lado, lanças, gente morta, tudo que você pode imaginar, né? Mas o mais legal dele, do Jacques Callot, é que ele também mostrou as consequências da guerra, né? Que é exatamente essa cena aqui, são soldados que viviam da terra, ou seja, ao invés de você ter toda uma estrutura para manter os soldados e tal, eles acabavam vivendo da terra. Muitas vezes saqueando lugares e tal, e de pessoas comuns, camponeses e tal, que não tinham nada na Alemanha, né? Basicamente nada. E aqui ele está mostrando exatamente isso, um grupo de soldados, não dá para dizer se são espanhóis, se são alemães, né? Mas que eles estão saqueando uma casa de uma mulher aqui, vejam, né? Que ela está tentando até falar, não, parem, não façam isso, né? Então, vejam como foi brutal esse período. Então, pessoal, além dessas destruições da guerra e tal, nós temos uma notícia boa para os espanhóis. Eles finalmente conseguiram uma vitória no norte, que é exatamente o que o Velázquez mostra aqui, que é a rendição da cidade de Breda, que assim como no cerco de Ostende, eles ficaram muito tempo nessa cidade, que é uma cidade que fica perto da Bélgica, entre a Bélgica e a Holanda hoje. Eles ficaram muito tempo guerreando, eles ficaram muito tempo no cerco, mas finalmente conseguiram avançar contra a cidade e tomar a cidade, né? E vejam na imagem aqui, como o Velázquez é um bom artista, ele coloca os holandeses de um lado, então as lanças dos holandeses estão meio caídas, são menores, enquanto as dos espanhóis estão todas para cima, né? Estão todos como se fossem uns vergalhões assim, retos e completos, né? Ou seja, a vitória é completa. Mas, sempre tem um mas na história, aí que a situação começa a ficar complicada, porque essa é uma das últimas vitórias dos espanhóis, e o que acontece? Depois dessa vitória no norte, começa a ter uma sucessão de derrotas no sul, ou seja, a questão se inverte, e derrotas que os espanhóis não podem, não conseguem se levantar disso depois. E outra coisa, na Guerra dos 30 Anos, é aqui que entra o Brasil, pessoal, com toda essa situação. Por quê? O que é o Brasil? O Brasil, nessa época, pessoal, ele é a colônia mais importante de todo o território ultramarino português. Então, você tem toda essa região aqui, que agora faz parte, em teoria, da Espanha, e nós temos um alvo em potencial, que é o quê? Que é quando o Brasil começa a entrar nessa história durante a Guerra dos 30 Anos. Por quê? Lembra que eu tinha comentado com vocês no comecinho da aula sobre quais que eram os problemas que Portugal estava tendo com a União Ibérica? Exatamente isso. Os amigos comerciais de Portugal, que antes eram as protestantes de Inglaterra e Holanda, que não tinham problema nenhum com Portugal, e muito pelo contrário, muitos holandeses nessa época financiavam o que ia ser o grande comércio do Brasil nesse período, que é o período do açúcar, né? Agora se tornam inimigos.
com a União Ibérica. Por quê? A Espanha não vai querer deixar também ninguém comerciar com Portugal, independente do quão independente Portugal seja. E aí começa a invasão holandesa do Brasil nesse período, né? Nós vamos ter vários pontos, mas o principal que vai ser deles é a capitania de Pernambuco. E por quê, pessoal? Vejam como é uma situação complicada aqui a do Brasil e como a escravidão ela também faz parte dessa situação, né? Então esse mapa ele está mostrando o quê? Aqui com os engenhos de açúcar, né? Vejam a importância da imagem, né? Com os engenhos de açúcar, o que eles estão mostrando? O interesse que os holandeses tinham no Brasil, que era exatamente invadir para recuperar os seus negócios e seus investimentos aqui na capitania de Pernambuco, né? Porque o engenho de açúcar ele é muito importante para o comércio desse período, especialmente na Europa, porque o açúcar ele está deixando de ser uma simples commodity, uma simples coisa aristocrática, sabe? E está virando um alimento que está entrando nas casas mais populares, está entrando na casa de pessoas mais comuns, né? Então vejam, os holandeses estão fazendo muito dinheiro com isso e eles querem recuperar isso. Então, vejam agora, em contraste, o mapa do Império Holandês, vejam a Holanda aqui, em contraste com o mapa do Império Espanhol e Português. Então, os holandeses vão fazer várias incursões, inclusive aqui no Brasil. E não vai ser só em Pernambuco, né? Eles também vão fazer isso na Bahia. Mas, logo no começo da Guerra dos 30 Anos, os espanhóis, junto com os portugueses, já vão conseguir mandar uma força de missão para expulsar os holandeses da Bahia. Inclusive, aqui vejam, né, é um quadro comemorando a vitória dos portugueses e dos espanhóis na Bahia. E aqui está o rei Filipe IV, exatamente sendo mostrado, né, como um cara glorioso, como um cara vitorioso, né? Ainda assim, pessoal, os problemas vão persistir, porque a gente vai ter uma situação muito complicada dentro da Espanha, né? Mas ainda assim, entre 1648 e 1649, o Brasil consegue expulsar os holandeses daqui, que é exatamente na Batalha de Guararapes, né? Vejam, esse quadro foi uma encomenda ainda na época do Império, já na época do Império Brasileiro, né? No século XIX, feito pelo Vitor Meirelles, que é um artista muito famoso dessa época do Império, e ele comemora exatamente essa batalha, né? Ele imagina como tinha sido essa batalha. E por que essa batalha foi importante, né, pessoal? Porque, vejam, ela tem um toque muito importante que o Exército Brasileiro considera ela como o começo do que seria hoje, né, as Forças Armadas Brasileiras, né? E outra questão é que muitos dos povos indígenas e os negros também foram recrutados, muitas vezes à força, para lutar nessa batalha. Então, muitas vezes ela é considerada assim, o começo de uma ideia de Brasil, o começo de uma ideia de nacionalidade, né? Então, ela é muito importante nesse ponto. Ou seja, mesmo com a expulsão dos holandeses, mesmo com a expulsão deles, nós temos uma situação muito importante que é o Império Espanhol começa a se quebrar completamente depois da Guerra dos 30 Anos, porque as vitórias e a crise vão ser tão fortes, especialmente a crise econômica, que várias regiões da Espanha vão se rebelar contra o rei. Começando pela Catalunha, que até hoje existem problemas sérios na Espanha por causa disso, né? Mas não precisamos falar muito disso. Mas a região da Catalunha ela sempre foi mais independente de todo o resto da Espanha. Então eles começam uma revolta no meio da Guerra dos 30 Anos, ou seja, mesmo com a expulsão dos holandeses do Brasil, ainda assim agora o Império Espanhol tem que enfrentar outra revolta, outro problema agora no seu território, além de uma guerra contra a França ao mesmo tempo. E
nós vamos ter finalmente o começo da revolta, da separação de Portugal. Porque exatamente Portugal sai completamente quebrada de toda essa situação, ou seja, o Império Espanhol usou vários recursos do Império Português, o Império Português entrou em animosidade com os que eram seus maiores parceiros econômicos, que eram Inglaterra e Holanda, e outra coisa, começou-se a sentir também houve um sentimento português nesse sentido, né? Ou seja, peraí, mas a gente não é bem espanhol, é melhor a gente ter o nosso próprio rei, é melhor a gente ficar nessa. Então, eles chamam um primo muito, muito distante do rei Dom Sebastião, que é o Dom João Duque de Bragança, para virar e falar para ele, vem ser nosso rei porque não dá. E aí começa a guerra de separação das coroas, né? Ou seja, vejam como a situação toda foi muito desastrosa nesse ponto para Portugal, porque Portugal perdeu muito do seu protagonismo, ficou embaixo da Espanha, ou seja, lembrem-se que eu comentei com vocês no começo, né? Que o título em espanhol desse período é Portugal barro los Austrias, ou seja, Portugal abaixo dos Áustrias, né? Então vejam, nós temos uma situação de serventia mesmo, ao invés de serem duas coroas iguais e dois impérios iguais, né? Então, para a gente finalizar a aula, pessoal, o que nós temos aqui, né? Nós temos que entender alguns pontos e essas consequências da União Ibérica, né? O primeiro ponto é, apesar de certa independência, a política externa e os recursos coloniais, econômicos e militares de Portugal ficaram nas mãos dos reis da Espanha. Ou seja, Portugal não teve voz ativa para agir da forma como queria. O segundo ponto é, a política externa de Portugal também ficou abalada, né? Com alguns de seus maiores aliados econômicos, como Holanda e Inglaterra, se tornando automaticamente inimigas, né? E vejam, outra coisa importante, resultando na perda temporária de parte do Brasil para a Holanda, o que prejudicava também a principal fonte de riqueza portuguesa, o comércio de açúcar. A necessidade de reestruturar a organização do território brasileiro se tornou urgente, já que o território havia aumentado consideravelmente com a União, assim como era necessário defender o território do Brasil colonial de novos ataques de holandeses e outras potências rivais. Então, vejam, pessoal, isso é muito importante, essa reorganização do território brasileiro, porque antes o território brasileiro ele não era tão bem organizado por Portugal. Então, agora, Portugal sentia a necessidade e via a importância da colônia brasileira nesse período, né? Então viraram e falaram, olha, isso daqui é a nossa maior colônia, nossa maior potência econômica. Se a gente perder isso de novo, a gente não vai conseguir arcar com esses custos, né? E outras três importantes que entre todos esses pesares para os portugueses, estes conseguiram reaver sua independência da Espanha com a guerra de separação. E o Brasil, ao expulsar os holandeses na Batalha de Guararapes, começou a formar suas próprias tropas regionais, assim como um tipo de identidade primitiva, né? Ou seja, aquela identidade brasileira primitiva, né? Mas ainda muito pouco, mas já era um começo, né? Ela seria usada assim. Para o Brasil, houve uma consequência maior ainda, que foi a expansão territorial durante o período da União, expandindo o território mais ao centro-oeste e norte do país. Então vejam, se hoje o Brasil tem toda essa parte territorial, hoje a gente pega estados como Mato Grosso do Sul, Amazonas, todos esses estados entraram exatamente nesse período de União Ibérica, porque já não existia mais o motivo para se ter fronteiras no Brasil, né? Entre o que era colônia espanhola e o que era colônia portuguesa. Então, quando Portugal fez a separação, Portugal conseguiu exigir toda essa parte da Espanha como reparação por todo esse período de guerra, né? E por último, que também é muito importante, né?
também foi um momento decisivo para a questão religiosa no Brasil, que se manteve sob domínio católico durante o período da União. E isso é muito importante, pessoal, porque a gente está falando desses períodos, querendo ou não, uma mudança que seria muito importante se os holandeses tivessem ficado em Pernambuco seria exatamente essa provável mudança de religião, né? Porque os holandeses eram protestantes e, diferente disso, o país se manteve católico, e quase unanimemente católico, até mesmo porque pelo uso da Inquisição, né? Então vejam, até a gente tem aqui um livro muito interessante que é a Inquisição Prisioneiros do Brasil, né? Do século XVI a XIX, que é da Anita Weingart, que ela é muito importante, ela é uma historiadora da Inquisição, né? E ela quis entender, pessoal, o que foi a Inquisição no Brasil. E vejam, exatamente no período da Inquisição Espanhola, na verdade no período da União Ibérica, é que nós vamos ver uma grande atuação da Inquisição no Brasil. Então ela registra vários processos que houveram nesse período. Então nós vamos ver aqui, a maioria dos processos, especialmente de homens, vão ser todos entre 1594, 1595, 1598, né? E muitos, o que acontece? Em Belém, no Nordeste brasileiro, né? Sempre acumulando, sempre prendendo pessoas, né? Que não eram a favor da religião católica, né? Então, a gente tem, como isso, encerramento da aula, né? Antes de encerrar completamente a aula, eu queria fazer apenas uns agradecimentos aos museus que cederam essas imagens, né? Ao Museu Nacional do Prado, em Madrid, à Biblioteca da Universidade de Sevilha, ao Museu Nacional de Arte Antiga de Lisboa, ao Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, o Castelo Real de Varsóvia, o Rijksmuseum de Amsterdã, a Biblioteca Nacional da França, o Museu Nacional Marítimo de Greenwich, em Londres, e todos esses museus, porque eles cederam a maioria das imagens. Queria agradecer também à equipe técnica da TV Câmara, que deu um suporte muito grande para nós, e ao pessoal da SEC, da Secretaria de Educação e Cidadania. Queria também fazer um agradecimento muito especial à equipe gestora, aos professores e funcionários do MF Áurea Cantinho Rodrigues, pelo apoio e pelo suporte que deram. E a música, enquanto vocês estão ouvindo também, que é a Sinfonia número 9 do Novo Mundo, do Antonin Dvorak, né? E os livros que eu usei aqui, né, alguns deles foram muito importantes, né, falando de Inquisição, a parte do Brasil, da história colonial brasileira, e deixo uma recomendação que é muito legal de uma historiadora chamada Mari Del Priore, que é uma breve história do Brasil, que vai ajudar muito a entender esse período colonial e esse período da União Ibérica. Bom, queria agradecer mais uma vez a atenção de vocês e queria deixar saudações cordiais a todos.